Agora é com vocês, meninas. Começa? Vamos. Uhum. Gente, bom dia. Então, tá todo mundo escutando, né? Espero que sim. É, Então, eu sou a Patrícia e estamos aqui, eu com a Marisa, né, para fazer esse trabalho com vocês da contoterapia. Antes de falar, antes da gente, a dinâmica vai funcionar então da seguinte forma: a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é a contoterapia. E logo em seguida, aí a gente vai contar o conto e fazer uma vivência. Bom, gente, então, o James Hillman, né, que é um discípulo de Jung, aí, ele já dizia que conhecer histórias é psicologicamente terapêutico por si só, né, Marisa? E porque as histórias, os contos, eles têm a capacidade de falar diretamente com a nossa alma, né? Então, ele muitas vezes extrapola ali o racional e fala direto ali para o nosso coração, né? E a nossa vida, ela é nada mais também que uma sequência de histórias, né? Algumas delas, como os artigos científicos, os discursos econômicos históricos, não têm o sentido imaginativo, né? E por isso não funciona terapeuticamente. E outras histórias, elas vão falar, elas carregam, né, aquela sabedoria ali profunda que vão conseguir falar com a gente. Bom, as histórias, gente, são contadas desde o começo dos tempos, né? Os árabes são aqueles que parece, parece gostarem mais das histórias, né? E elas colocam a gente num universo específico, né? Um universo particular. Então, a literatura é muito interessante nesse sentido, a literatura árabe. Eu trouxe aqui, me lembrei das Mil e Uma Noites. Acho que a maioria conhece, e as Mil e Uma Noites tem uma história muito interessante, que é a história do sultão Shahriar. Esse sultão descobriu que a mulher o traía, e ele ficou absolutamente violento, e ele mandou matar essa mulher, e a partir daí ele se casava toda semana com uma mulher diferente. Na verdade, nem era toda semana, era todo dia. Ele trazia uma menina lá do reino, se casava com ela e no dia seguinte ele mandava matá-la. E ele fez isso durante muito tempo. As meninas estavam morrendo todas, a coisa estava se acabando assim. E aí, a filha do vizir, que era Sherazade, que era uma menina muito esperta, uma moça muito esperta, que lia muito, fazia poesia, era extremamente culta, disse para o pai: Não, vou me casar com esse sultão. Ou eu caso e morro, ou eu caso e resolvo a questão. Não é possível continuar assim, vai sobrar uma mulher no reino. E ela foi porque ela sabia que ela podia contar histórias para ele, que ele podia ficar interessado. E na primeira noite ela pediu para que ele trouxesse a irmã dela, e ela já tinha combinado com a irmã de dizer: Ó, fala na hora que terminar o nosso relacionamento e que ele estiver quase dormindo, você diz: Olha, irmã, conta aquela história que você sabe contar e tal. E a irmã foi, e aconteceu, depois do relacionamento amoroso, a irmã dela disse: Olha, conta aquela história. Ela começou a contar, e ela contava até um determinado ponto, e parava ali, a história era muito interessante, e aí o sultão dizia: Ó, vamos continuar, vamos mais um dia. E nesse ir mais um dia, ela foi mil e uma noites. E nessas mil e uma noites, ela engravidou. E ele já estava apaixonado por ela, e ele já estava apaixonado pelos conteúdos. Os conteúdos das histórias, gente, eram muito interessantes, porque ela falava muito de como ter piedade, como ter misericórdia, como salvar alguém que estava prestes a morrer. E aquilo foi entrando no Shahriar, né? Entender o ser humano, entender que havia mulheres que traíam por motivos que talvez fossem, sei lá,
que valessem a pena, ou não valessem, mas porque elas tinham problemas com esses maridos, e entender que a morte não era uma coisa assim, que você vai desembanhando a espada e matando a pessoa cada dia. Então, esses contos, essa história dos contos das Mil e Uma Noites mostram para a gente como é importante isso, como é importante contar, como através do conto esse homem, que era violentíssimo, se tornou um homem compassivo e foi capaz de amar essa mulher, e foi capaz de modificar, e foi capaz de deixar que o reino fosse salvo. Então, é isso. O que eu não tenho? Hum. Gente, então que sensacional essa história, né? Quão importante, né? Podem as histórias, né? Então podem realmente salvar vidas aí. E não são só essas, né? As de cunho maravilhoso que podem ser terapêuticas, as histórias de família também, né? Então conhecer as histórias da nossa família, escutar ali o que as nossas avós, mães, bisavós têm para contar pode ser muito significativo e muito poderoso, né, para a gente entender a gente mesmo, né? E as histórias, elas são tão importantes para as pessoas que em vários povos, várias civilizações, existem contadores de história, né? Então, por exemplo, na África, os griots são uma casta aí de contadores de história. E são pessoas muito importantes, porque eles transmitem a cultura ali dos seus povos, né? Passando através da fala, né? São histórias contadas, né? Não escritas. Então, eles contam ali, podem ser através da música também, contam a história e passam essa questão da cultura do povo ali de geração para geração. No Brasil, eu fiquei pensando, no Brasil a gente tem também os repentistas, né? Aqueles do Nordeste, que é uma tradição, né? Lá, é, que não deixam de ser contadores de história também. Então, quão importante, né? É contar histórias para gente, né? Para a raça humana, né? Bom, eu vou contar uma história. E para contar a história, eu acho importante que a gente tenha uma postura, que é a postura de ouvir a história, né? Costuma-se dizer, senta que lá vai uma história. Vocês já devem estar sentados, então eu vou contar. Senta que vai a história. Continue sentados que vai a história. E outra postura que eu acho interessante, quando a gente ouve conto, é que a gente, de repente, consiga se colocar na posição de criança mesmo, na posição de, puxa vida, eu estou ouvindo um conto e, e deixo um pouco que a minha parte racional é, adormeça um pouco, né? Que a gente não pense tanto, que não fique pensando tanto no que significa. E essa é uma história que a Clarissa Pincola Estes, ou Píncola, como algumas pessoas dizem, ela é uma terapeuta junguiana que trabalha basicamente com contos, e ela conta essa história, ela era menina, ele inventou essa história e contava para o tio dele para o tio que tinha vindo da guerra, e o tio achava aquilo incrível. Então, a história é assim, dizem que até Deus resolveu lançar a mão das histórias. Ele estava muito solitário, gente. Ele estava muito solitário. Estava lá naquele mundão lá, ainda não havia criado todas as coisas, e havia um vácuo enorme. E ele começou a se sentir depressivo, cansado. Então, bom, Deus se sente depressivo? Bom, ela disse que sim, que ele estava cansado, solitário. E ele começou a pensar o que que ele ia fazer. Aí ele viu ali que naquele vácuo e naquela escuridão havia muitas histórias, havia muitas histórias. Ele foi enfiando a mão ali e viu que as histórias estavam ali, esperando. E aí, o que que ele resolveu fazer? Ele resolveu criar coisas para que as histórias fossem contadas. E aí ele criou, foi criando árvore, foi criando o céu, foi criando as estrelas, foi criando os animais, foi criando.
várias coisas para que houvessem histórias, para que as histórias fossem histórias de amor, de violência, de todo tipo. Ele foi criando, criando, criando. E na medida que ele foi criando, ele foi iluminando aquele vácuo. O vácuo se abriu, a escuridão se abriu, ele iluminou o caminho. E conforme ele iluminou, ele foi ficando um pouquinho mais animado, mas ele continuou achando que tinha alguma coisa ali que faltava. O que estava faltando? Havia já material para se contar milhões de histórias, mas faltava algo. O que é que faltava? E aí ele parou para pensar, dormiu. Não, não dormiu, que acho que Deus não dorme. Mas ele ficou quietinho ali e, de repente, ele se deu conta de que o que faltava, adivinha só? Eram os homens, eram as pessoas. Então ele do barro, né? Ele fez o homem, fez a mulher, soprou a vida na, na boca de cada um e apareceram os homens e as mulheres. E a partir de então havia gente para contar a história. E aí ele entendeu que o que estava faltando não eram as histórias, era quem contasse as histórias. Morreu a Vitória, quem quiser que conte outra. Então, gente, as histórias, os contos, eles são tão legais porque eles permitem que a gente passe de um nível de consciência para outro, que é o que a gente estava falando com a Luciana ali no começo, mas de uma maneira muito sutil, né? Então, se a gente fizer aquela analogia, imaginar que a nossa consciência é essa garrafinha de água tá aí perdida no oceano, ela pode em um determinado momento estar lá enterrada, lá na areia, lá embaixo, e a gente nem se dá conta, né, que ela existe. Então lá estão enterrados os nossos traumas, medos, coisas que a gente não quer olhar, né? Mas em algum determinado momento da nossa vida, quando a gente se deparar com alguma situação em que a gente não consegue dar conta de alguma coisa, em que a gente está empacado em uma determinada situação, em que a gente não consegue levar para frente o nosso relacionamento amoroso, por exemplo, a gente vai ter que resgatar essa garrafinha, né? E os contos, eles conseguem fazer isso de uma forma sutil, né? Então, ele consegue ali fazer essa garrafinha começar a boiar e a gente pode começar a olhar para isso e, em um determinado momento, ter a consciência ali e ler a mensagem que está escrito lá dentro para gente. O conto, ele faz com que a gente entre em contato com essa criança interior e que a gente acesse essa alma da gente, né? É, a gente, aqui está escrito que a criança, a gente fala da criança, mas a gente devia falar da criança que existe no adulto, porque no adulto está oculta uma criança eterna, ainda em formação, e essa criança jamais está terminada, né? É algo que precisa de cuidado permanente. Essa é a parte da personalidade que deveria se desenvolver, né? Até alcançar a totalidade. Eu queria dizer aqui que quando a gente fala da criança, muitas vezes a gente fala dessa criança ferida e tudo. Para essa criança ferida, o conto também serve, né? Essa criança que existe dentro da gente, que sofreu uma série de coisas, e todas nós sofremos, porque não existe infância perfeita, nem pais perfeitos, nem educação perfeita. Então, ela serve para isso, né? Ela serve para a gente acessar, assim, esses pontos. Mas mais importante do que isso, muito mais importante, é a gente entender que existe uma criança dentro da gente que é divina. Essa criança, ela está sempre em evolução. E o conto vai ajudar nesse processo também, nesse processo evolutivo. Eu uso esse lado criança, mas essa criança que evolui sempre. Essa criança que ajuda a acessar a alma. Essa criança que ajuda a desenvolver essa personalidade humana que ainda não foi desenvolvida, que está em obra, né, que está no vir a ser. O conto vai ajudar a criança, né? A criança comum, porque vai permitir que eu mergulhe no mundo da fantasia. Mas ela vai alegrar o adulto também, porque o adulto vai se permitir ser criança, né? Então, assim, a linguagem do conto, gente, ela atinge a alma.
ela vai atingir de alguma maneira. Por isso, eu acho que criança gosta tanto de ouvir histórias, né? Ela ouve, porque ela não passa por esse processo de se perguntar de como que é, tentar entender. Não, entra diretamente na criança. A minha netinha, desde pequenininha, me pede, vó, você me conta um conto de boca? E eu tenho que inventar, eu tenho que ser super imaginativa, porque eu preciso contar contos de boca, né? Ela fala alguma coisa e eu conto, e a gente vê o encantamento da criança, né? Ela vê a imagem, e é isso que é importante, né? Para o meu trabalho comigo, com essa criança interior, é acessar essa imagem encantadora, fantasiosa. E, e se a gente parar para pensar, né, a nossa vida, ela é uma sequência de histórias, né, Marisa? Só que diferente dos contos de fada, né, ele que terminam ali logo depois da 10ª página, não é isso que acontece com a gente, né? A gente é uma coleção aí com muitos volumes, né? Isso foi a Clarissa também que comenta. Mas o mais legal disso é que, assim, se um episódio terminar mal, diferente ali de um livro que pode terminar assim, a gente sempre tem a possibilidade de escrever um próximo, né? Sim. Só que muitas vezes a gente acaba ficando empacada ali, né? Dando atenção demais para aquilo que deu errado, né? Para o insucesso. Então, a mensagem aqui desse que a gente quer passar aqui é para que a gente não fique presa nesse insucesso, para que a gente se lembre que a gente tem todo um novo capítulo aí para escrever, né? E que o que deu errado, ele tá aí só para ensinar a gente, né? Então a gente vai aprender com o que aconteceu de errado e escrever esse novo capítulo, né? Então é importante que a gente escute tudo que acontece à nossa volta, aprenda e sempre continue, né? E essa é a essência do conto. E, e aí agora a gente vai convidar vocês para realmente escutar o conto. Hum. Bom, eu vou pedir para todo mundo ficar bem relaxado. Primeiro a gente vai respirar, experimentar respirar com a barriguinha para frente quando eu inspiro e para dentro quando eu expiro, né? Então, eu inspiro com a barriga indo para frente e expiro. E eu peço também que vocês consigam relaxar o corpo para ouvir esse conto, que é um conto muito interessante e de conteúdo bastante forte, para que vocês consigam ouvir mais com o coração do que com a mente, né? Como se vocês fossem crianças mesmo, crianças ouvindo a avó ou a mãe contar histórias, tá bom? Então eu vou começar a contar e vocês vão, quem quiser fechar o olho, fecha. Tem gente que diz, mas se eu fechar o olho eu vou dormir. Também não tem importância. O conto entra de qualquer maneira, né? E vamos lá. Espero que não tenha tanta gente que durma. Tá bom? Então vamos ouvir o conto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava. Não se sabe o que, ninguém se lembrava mais do que é que ela havia feito. O seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos e a havia tirado no mar. Lá, os peixes devoraram sua carne, arrancaram seus olhos. E enquanto jazia no mar, seu esqueleto rolou muitas e muitas vezes com as correntes. Imaginem só, essa pobre mulher arrastada, atirada ao precipício, rolando no fundo do mar. Um dia, um pescador veio pescar. Muitas pessoas costumavam pescar naquele local. Muitas, muitas pessoas. Alguém havia dito para esse pescador que o local andava meio mal assombrado.
Mas ele nem escutou. Ele não escutou porque, na verdade, ele era de uma tribo Inuit, que é uma tribo canadense, e ele precisava de comida. Ele precisava de comida. Não só para ele, ele queria pescar para outras pessoas. Então ele não se importou. Ele foi. Ele foi, estava pescando lá. E o anzol dele foi descendo pela água abaixo, e foi descendo, e se prendeu. Logo em que? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. Ai, o pescador pensou: oba, oba, graças a Deus, pesquei, pesquei um grande. E ele foi puxando, puxando, puxando. O mar foi se encapelando, uma espuma agitada. O caiaque empinava e sacudia, ele puxava, puxava, puxava. E pensava: gente, é grande mesmo. E quando ele se voltou para olhar para a rede, ele viu a cabeça calva surgir das ondas. Ele viu as órbitas esvaziadas. Quando ele viu aquela coisa esquisita, aquele esqueleto acompanhando o caiaque, ele gritou: ai, meu Deus do céu! Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora Raven, Nossa Senhora Sedna. E ele se afundou, ficou apavorado, apavorado, berrou, berrou, berrou. Tentou soltar a rede da proa e não conseguiu. Só que no momento que ele tentou soltar, ele teve a impressão de que ele tinha se livrado da mulher esqueleto. E sem perceber que ela estava enrodilhada na linha, ele foi andando com seu caiaque até a praia. E quando ele desceu do caiaque, que ele olhou para trás, ele viu que ele estava trazendo a rede, e na rede, quem estava enrodilhada? Ai, meu Deus do céu. Era a mulher esqueleto. E o cadáver branco da mulher esqueleto vinha seguindo esse homem. Ele não sabia o que fazer, ele não conseguia se soltar, ele se encaminhou para o iglu, entrou, jogou aquele negócio no canto, ficou apavorado ali no canto. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu não vou nem olhar, não vou nem olhar. Mas aí ele resolveu acender a lamparina dele. Ele acendeu devagarzinho e ele olhou. A mulher esqueleto nem se mexia, nem se mexia. Ela pensava: Deus me livre. Se eu fizer qualquer movimento aqui, qualquer movimento, ele vai me jogar de volta para o mar. Então ela ficou quietinha, mas ela estava toda enrodilhada, braço, perna, tudo, cabeça, toda enrodilhada. Ele acendeu a luz e olhou. Ah, ele olhou. E quando ele olhou, ele sentiu uma compaixão. Nem ele sabe por quê. Ele sentiu uma compaixão extrema daquele ser todo enrodilhado, todo travado. E ele começou a. Ele foi cortando a rede. E ele começou devagarzinho, 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 a desemaranhar a mulher esqueleto. E ele desemaranhou, desemaranhou, desemaranhou. Conforme ele desemaranhava, ele cantava: oh, não, não, não. E soltava: oh, não, não, não. E soltava. A compaixão ia tomando conta dele. E o ato de ser compadecido também. E quando ele terminou de desemaranhar a mulher esqueleto, ele a deitou, ele a cobriu, ele ficou olhando para ela com muita compaixão. Ele suspirou. E ele resolveu então dormir, porque o medo havia passado. E ele se deitou e dormiu. Dizem
que quando os homens dormem, às vezes eles têm um sonho que liberta uma lágrima. E houve uma lágrima, caiu uma lágrima do rosto do pescador. A mulher esqueleto viu. E ela sentiu muita sede, muita sede, muita sede. Ela se aproximou dessa lágrima e bebeu, 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 porque havia eternidades de sede dentro dela. E ela bebeu, 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 bebeu. A seguir, ela enfiou a mão dentro do peito do homem e retirou o coração. E o coração fazia bum, 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 como se fosse um tambor. E ela foi batendo nesse coração. Bum, bum. E conforme ela batia, ela dizia: carne, carne, carne. Ela cantou carne para que essa carne preenchesse o corpo todo dela, o rosto, os seios, todo o corpo, o quadril, as pernas, bum, carne, 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 carne. E de repente ela estava toda fornida. Então ela devolveu o coração para dentro do peito do pescador e se aconchegou nele e se enrodilhou nele. E eles dormiram felizes, tranquilos, plenos. E de manhã acordaram homem e mulher. E dizem que eles foram embora para longe como casal e que todas as criaturas do mar, traziam alimentos para eles quando eles precisavam. E assim termina a história. Quem quiser, que conte outra. E aí, gente, vocês estão aí ainda? Deixa eu ver a carinha. É, Então agora, vamos voltando aí, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre esse conto. Vamos digerir ele um pouquinho, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar aí sobre ele, né? E trazer pra gente, para nossa tentar praticar isso, é que não há nada que permaneça em segredo, né? Então, se a gente pensar lá na mulher esqueleto, quando ela foi jogada lá no fundo, né? Lá do mar, porque o pai dela não queria que ninguém soubesse dela ou o que tinha acontecido. Enfim, e ela lá ficou por muito tempo, né? Até que o pescador foi lá e pescou. Então, por mais que a gente não queira que algo seja dito ou seja revelado, em algum momento, inevitavelmente, isso acaba vindo à tona, né? Por mais que haja um segredo na minha família que eu não sei, não conheço, em algum momento, de alguma forma, isso vai acabar vindo à tona, né? Então, é uma reflexão, a primeira reflexão que a gente deixa aí, a partir desse conto, né? E que existe algum segredo, né, que eu sei que eu não quero que o outro saiba, né? Então, vamos começar a pensar sobre isso, que por mais que esteja lá no fundo do oceano, uma hora o segredo vem à tona. Não adianta fugir. Pode querer, mas não dá. O vida e morte que não andam separadas é uma premissa, assim, uma questão que a Clarissa, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, trata frequentemente, né? E é algo tão importante, gente, porque nós vivemos muito afastados dessa coisa, principalmente da morte. A gente fala de vida, de beleza, de como a gente vai se manter vivo, de como a gente vai envelhecer até os 2000 anos, como é que, né? E a gente não olha para essas coisas que vivem e morrem no dia a dia.
né? Vivem e morrem sempre. Vivem e morrem no nosso rosto, vivem e morrem na nossa célula, vivem e morrem à nossa volta. As pessoas, e a vida e a morte, quando a gente olha para a vida e a morte como uma coisa só, e honra, a gente honra isso, é tão importante porque você começa a entender, inclusive, o ciclo natural da vida, que é viver e morrer, né? É difícil, é muito difícil. Para as pessoas mais novas, talvez seja difícil de olhar para isso, mas para a gente que vai envelhecendo e que vai tendo cada vez menos tempo, né? É muito importante saber isso. Quer dizer, como é que eu vivo ali o dia a dia nessa certeza de que um dia eu vou partir, né? E assim, as mulheres das tribos, esse pessoal é mais, eu vou chamar de primitivo, mas no melhor sentido, eles olham para isso. As mulheres olhavam para isso. Eu me lembro, por exemplo, que as minhas tias, e eu estava conversando até isso com a Patrícia, elas eram mulheres que duravam muito e que se importavam muito com essa questão de saber que existe tudo isso na vida. Elas não fugiam disso, né? Elas olhavam e fica muito mais fácil aceitar. Não é gostoso, né? Essa tal história de melhor idade, a conversa fiada e mole. Melhor idade, coisíssima nenhuma. A gente perde um monte de coisa. Mas é muito importante você olhar para isso, né? Que isso não se torne algo escondido. Então, vida e morte não andam separados, né? Esse homem que encontra esse esqueleto e que dá vida para esse esqueleto, né? Mostra bem isso. As coisas vão e as coisas vêm. Vida e morte andam juntas. E da mesma forma, né, que a gente tem a vida e morte andando juntos, a feiura e a beleza também, né? Então esse pescador ele teve muita dificuldade, né, de olhar para aquele esqueleto ali horrendo e encarar, né? A primeira coisa que ele fez foi sair correndo, né? Eu não quero ficar olhando para essa coisa feia. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar, né? Muitas vezes no relacionamento até, isso vale tanto pra gente, com a gente mesmo, quanto pro relacionamento com o outro, né? As coisas feias, né, que a gente tem. Então, a Clarice, ela também conta no livro uma passagem sobre um corvo que existia lá nesse povoado e que ele era um corvo que ele só gostava, ele era muito desconfiado, né? Então, o que não parecia para ele confiável, ele tinha medo, ao mesmo tempo ele era muito voraz, então o que para ele era adequado, ele ia lá e devorava, né? Então, o nosso ego, ela chama que a gente tem um ego corvo, né? Que é aquele que só quer olhar ali para aquilo que é bonito, para aquilo que é confortável, né? Esse corvo ele gostava ali de comer banquetes intermináveis, de se aconchegar ali no buraco quentinho de uma Hum. caverna, né? Então, esse nosso ego corvo é assim, né? O que tá bonito, o que tá bom. Ok, então eu quero olhar só para o que é belo. Mas é aquela história, não existe aprendizado sem passar por perrengues, né? Então, quando a gente olha para aquilo que é o não belo na gente ou no outro, o que está incomodando no outro, né? Que a gente não está conseguindo encarar. Por que que meu relacionamento, por que que em um determinado momento é comum isso mais com o homem, né? Que o homem foge, né? Pede um tempo porque ele não quer encarar ali o que está na outra pessoa, o que é o não belo. Então, ela fala, eu vou até ler aqui esse pedaço, e para a gente, se a gente quiser, né, ter a vida a partir da alma e não a vida a partir do ego apenas, existem três capacidades que a gente tem que desenvolver. Então, primeiro é a capacidade de pressentir novos caminhos e aprender com eles. Depois, é a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil. Então, primeiro, é a capacidade de pressentir novos caminhos e aprender com esses caminhos. A tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência de aprender o amor profundo com o tempo.
né? Então, essas três coisas, se a gente desenvolver, a gente consegue ir melhor aí na vida. É, coisa para mim. Uhum. E aí a gente fala aqui um pouco, aliás, no conto é um conto sobre relacionamento amoroso também, né? Mas assim, o relacionamento amoroso caminha quando eu vejo o que está acontecendo verdadeiramente. O que eu vejo, quando eu consigo ver o que está abaixo da superfície. O que é uma coisa bastante difícil também, né? E ligado à feiura também, o que eu não gosto, né? Feiura nesse sentido. Então ele vai caminhar quando eu consigo pescar mesmo, eu me disponho a pescar, quando eu me disponho a olhar para isso e pescar mesmo. E quando eu me disponho também a enfrentar o que está para vir, né? O que virá? Eu posso pescar um peixe maravilhoso, que vai ser um baita de um alimento, mas eu posso pescar também um esqueleto. O que eu faço quando eu pesco o esqueleto? Eu jogo fora? Eu não olho? Não, eu preciso olhar, né? Eu preciso ter compaixão. E é engraçado que quanto mais a gente não quer ver alguma coisa, mais isso nos persegue. Então a gente pode até conseguir correr desse esqueleto por um tempo, né? Eu posso até não perceber que ele está ali amarrado no meu caiaque e continuar guiando ele, mas uma hora eu vou ter que encarar, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês, né? Vocês conseguem enxergar na vida de vocês o que que é que tem perseguido? O que que é que vocês não estão querendo olhar? Já reparou em algo que apareceu e aí você fugiu, passou um tempo e isso voltou? Então, o que que é que você não está querendo enxergar na sua vida? Sobre essa questão às vezes a gente faz a pergunta, né, e eu mesma faço a pergunta e eu mesma respondo para mim mesma, porque eu procuro fazer comigo as coisas. E eu imagino que com todo mundo seja, aliás, para todo mundo, haja assim uma pergunta, né? Quer dizer, gente, mas isso mas assim, vocês estão falando, é tão fácil de fazer? Não, não é. Não é tão fácil de fazer, porque também eu não tenho isso muito claro, né? Eu posso, às vezes, estar me sentindo muito mal, tem uma coisa mexendo comigo, tem uma coisa me cutucando. Eu pesquei, às vezes, um negócio lá. E como é que eu olho para isso? Eu olho para isso silenciando, eu olho para isso escrevendo a respeito, eu olho para isso prestando atenção aos meus sonhos, eu olho para isso prestando atenção. Isso não quer dizer que vai vir de repente, não vai ver, né, não tem nada miraculoso. Eu tenho que ter paciência para desemaranhar osso, né? Ele tem paciência. Ali é um momento, mas olha a paciência que a gente precisa ter. Para desemaranhar ossos, significa também eu olhar para a minha dor, eu olhar para o que me dói. Eu posso pensar assim também. Não, vou devagarzinho. O que tá emaranhado agora e doendo muito é a pontinha do meu dedo. Eu vou devagarzinho. Eu tenho paciência comigo. E, ao mesmo tempo, gente, a simbologia dos ossos é tão forte, porque o osso, quando a gente morre, ó, ele fica lá, né? Existem tribos que colocam os esqueletos para honrar, porque os ossos, eles são eternos praticamente, né? Lógico, eles vão esfarinhar no decorrer do tempo, mas eles são muito fortes, eles representam uma coisa de eternidade. Então, vamos desemaranhar o osso, né? Eu penso. Devagarzinho, bem devagarzinho. Então, se vocês puderem, eu vou sugerir para vocês pegarem um lápis, se vocês estiverem com caneta e papel, e anotarem essas perguntas, e realmente responderem elas aí ao longo dessa semana, ou enfim, no momento que conseguir responder, né? Então o que que eu preciso deixar que morra hoje? E o que que eu não dou conta de ver nos meus relacionamentos? Pensando assim, o que eu preciso deixar que morra hoje para gerar vida, né? E às vezes eu não estou conseguindo deixar morrer porque eu estou com medo.
né? Então, essa pode ser uma outra questão também. É, qual é a vida que eu posso gerar, mas que eu estou com medo de gerar, né? E se não for hoje, quando? Também é uma outra questão, né? Se Porque não às for vezes a hoje, gente vai deixando, né? Mas, ah, depois eu vejo isso. Então, eu acho que essa é uma questão importante também. e é importante que a gente sinta que a gente sinta, que a gente deixe que o sentimento venha. É muito importante, mesmo que doa. Não é simples, não é nada simples, né? É importante quando dói, quando você sente alguma coisa doendo, de novo. Você pode parar, você pode escrever, você pode desenhar, você pode usar de vários instrumentos, mas não deixa que vá embora, né? É, existem momentos, por exemplo, acho que todo mundo já deve ter sentido isso, em que a gente se sente mal, tem uma coisa cutucando a gente, tem uma coisa mexendo com a gente, né? E emocionalmente. Às vezes é um vazio, a gente sente, meu Deus, que vazio. O que que precisa? O que é esse vazio? Fazer a pergunta, escrever sobre a pergunta, pensar sobre a pergunta, deixar que os sonhos ajudem né, essa pergunta a chegar, essa resposta a chegar. É, deixar que isso venha à tona, devagar. Não é um processo de fórceps, mas é um processo de olhar. O que dói tanto? O que dói tanto? E, e por último, né, nesse processo, a gente tem uma palavra aqui que é a confiança, né? Porque quando o pescador, então, foi ali olhando para o esqueleto, desenrolando ele, ele passou a confiar. E depois ele dormiu. Então, quando ele dormiu, ele confiou totalmente, né? E a gente, muitas vezes, não consegue ter essa confiança, né? Vocês são controladores, controladoras? Então, quando a gente, Eu falou em controlador 2 anos. quando a gente tenta controlar algo excessivamente, né? A Clarissa diz que quando uma vida é excessivamente controlada, há cada vez menos vida para controlar. Então você vai matando aquilo, né? Então a gente tem que aprender a confiar também nesse processo, soltar um pouco, né? É isso. Gente, eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um exercício. No trabalho com a contoterapia, a gente sempre faz alguma vivência corporal. Então, eu vou pedir para vocês que vocês se coloquem numa posição em que vocês ou possam enrodilhar o próprio corpo, quer dizer, aí depende da disponibilidade de cada um, ou possam se abraçar muito fortemente, como se estivessem enrodilhados. Então, façam isso. Eu vou fazer uma vivência com vocês, vou conduzindo, e vocês se quem puder enrodilhar, inclusive pé, mão e tudo, como se fosse a própria mulher esqueleto, puder fazer isso, ótimo. Quem não puder, só ficar, se sentir mesmo emaranhadinho, tá? Está nesse processo de se sentir emaranhado. E eu vou conduzindo, tá? Bem devagarzinho. Então, esperando que vocês se coloquem na posição, e eu vou começar o exercício. O sagrado, gente, está em todas as coisas. O sagrado está em tudo, mesmo no que julgamos feio. E tudo é parte dessa grande família. Tudo é parte dessa família do sagrado. Então, eu vou pedir para vocês permitir que a gente possa trazer essa energia do amor, essa energia da compaixão, essa energia que une a gente, essa energia que faz com que eu reconheça em mim esse divino. E eu quero que vocês consigam perceber esse divino que tá em vocês, mas para perceber esse divino,
a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai sentir primeiro que a gente está enrodilhado nessa coisa toda que não nos permite acessar o divino. Então, eu vou pedir para vocês sentirem os pés. Sentirem que os seus pés estão enrodilhados. Toquem os seus pés. Se não puderem tocar, pensem que estão tocando. E digam para vocês quanto do mundo há em meus pés. Eu os toco delicadamente. Meus pés, que têm me ajudado a caminhar. Eu acaricio os meus pés. Eu toco com amor esses companheiros que me permitiram percorrer a estrada. Eu solto devagar a linha que prende. Devagar. E eu canto baixinho. Se vocês puderem cantar. Oh, não, não, não. Oh, não, não, não. Imagina essa linha sendo solta. Ela é solta devagarzinho, e aí eu olho com amor para os meus pés. E eu canto de novo. Oh, não, não, não. Eu tornei os meus pés livres com amor. Sintam suas pernas. Essas pernas enrodilhadas, elas estão emaranhadas em alguma coisa. Mas essas pernas é que te permitem dançar. Diga, eu toco as minhas pernas com muito carinho. Eu acaricio as minhas pernas com amor. É de amor o meu toque. Lentamente eu livro as minhas pernas dos emaranhamentos e eu canto de novo. Ou não, não, não. Ou não, não, não. Eu livrei as minhas pernas com amor. Sinta sua área genital. Tantas redes envolvem esses órgãos, tanta pressão nessa área do erótico, onde o amor começa, onde a vida se expande. Eu me toco com amor e carinho. Eu liberto lentamente esse espaço onde a vida se faz. Ou não, não, não. Por amor e com amor, eu libero meu baixo ventre. Sinta sua barriga, suas entranhas, essa sede de sentimento cercada por redes aprisionadas. Aceite e acaricie essa área com amor. Diga com amor que você soltou ou está começando a soltar as amarras. Deixa que o amor inunde essa área. Ou não, não, não. Ou não, não, não. Sinta o seu peito que ficou curvado, essa área que fica tão cheia de tensão, esse peito amarrado, preso, onde mora o coração. Diga, eu toco meu peito com delicadeza, e aqui jaz a sede da compaixão. Eu vou libertar o meu peito com as pontas dos meus dedos. Eu vou libertar o forte e delicado coração. Ou não, não, não. Ou não, não, não. Sinta seus ombros, onde acumulados ficaram os encargos. Tanto peso, esses ombros encurvados, acaricie os ombros com cuidado. Tanto te serviram, tanto tem te servido. Diga, eu os liberto com carinho imenso, com amor. Ou não, não, não. Sinta sua cabeça curvada.
tantos medos guardados, enrodilhado em muitas redes, e diga: eu acaricio com delicadeza, eu torno mais leve meus pensamentos. Ou não, não, não. Como é bom entrar em contato com o que você considerava feiura, o medo de entrar em contato com o que precisa morrer para renascer. Respire fundo, inspire, expire. Imagina que você está soltando vários nós. Diga: eu me liberto e honro o que passei. Eu me liberto e honro o que passei. E é isso. Fiquem um pouquinho quietinhos com vocês. Sintam o corpo, sintam se houve alguma modificação. Sintam o que sentiram. Obrigada a todas vocês. Foi muito bom mesmo. É sempre muito bom contar Sim. histórias, É isso também, né? só agradecer aí a atenção de todas, né, que puderam entrar, e a vocês aí do Healing, muito obrigada. Obrigada, Imagina. Li, queridas. Olha, a gente que tem que agradecer a participação de vocês, a disponibilidade, essa apresentação deliciosa, esse exercício que foi muito gostoso, né? Um presente para um sábado de manhã. E desejar boa sorte para vocês. Eu acho que é um trabalho que realmente o planeta precisa, né? Eu sempre acredito que conforme a gente vai curando as pessoas, ou pelo menos ajudando elas nesse processo, né, de autocura, a gente vai, né, semeando alguma coisa boa, tá? Então, acho que é extremamente importante, vocês estão de parabéns, é lindíssimo o trabalho que vocês fazem.